Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos. Vamos para mais um encontro entre nós e o Senhor, com a graça e a paz do Senhor Jesus para as nossas vidas. A reflexão de hoje encontra-se no livro de Gênesis 37, a partir do versículo 5 até o 7, e depois eu vou ler o 9. Essa história é a história de um jovem, que serve de um exemplo para nossas vidas, Ele é um exemplo de uma história de superação e de uma história de um grande perdão. Aprendemos com a vida dele que o perdão é necessário, independente do que nós tenhamos sofrido, do que alguém tenha feito conosco. O perdão é necessário. Essa é a história de José, filho de Jacó. E nós vamos ler a partir do versículo 5 para entendermos. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Aí o 9 vai dizer: teve ainda outro sonho, e se referiu novamente a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viveremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Até aqui. Essa história é uma história de um rapaz, um menino, um adolescente chamado José, filho de Jacó. E ele era um filho muito amado e muito querido. Não só porque ele era filho de uma esposa que se chamava Raquel, a qual Jacó o amava muito. José, ele era querido porque ele era um filho obediente, ele era um filho que agradava o coração do seu pai. E por isso, seu pai sempre o agradava. E isso gerou, perante seus irmãos, ciúme e inveja. Um certo dia, Jacó deu uma túnica linda, colorida a José. E seus irmãos ficaram muito furiosos. Também aprendemos com essa história sobre a preocupação de não ter certas preferências ou certos cuidados com um filho e o outro, para que o outro não venha se entristecer e criar uma ira ou um ciúme em seu coração. Essa história também ensina sobre isso. Na verdade, essa história de José, nós podemos tirar várias lições dela. Então, por ter surgido esse ciúme, essa inveja de José, os seus irmãos planejaram um dia matar José. E eles estavam no deserto, tomando conta do rebanho do seu pai, de Jacó. E José estava em casa, e seu pai pede a José que vá até os seus irmãos, para ver como eles estão e como está o rebanho. E José obedece o seu pai, vai até seus irmãos. E quando José está se aproximando dos seus irmãos, um deles tem uma ideia de matar José. E o seu irmão Rúben tem a ideia de que não devemos matá-lo, José, Ele fala para os seus irmãos: vamos lançá-lo na cova e deixá-lo aí, é melhor. E assim eles concordaram. E quando eles lançam José na cova, com pouco tempo aparecem uns mercadores, passando pelaquela região. E eles tiram José da cova e vendem José como escravo, aquele povo. E aí começa a história de José. José é vendido como escravo, e depois José, ele passa por várias situações. Veja, começa pela inveja dos seus irmãos que querem matá-lo, lança ele numa cova, depois vende ele como um escravo, mentem para seu pai, pega sua túnica, mela de sangue, mata um animal, mela sua túnica de sangue, Eles lançam José nessa cova. Logo depois ele vê os ismaelitas passando, e aí Judá tem a ideia de tirar José da cova e vendê-lo como escravo. E eles vendem José
por 20 ciclos de prata. E pega uma túnica, mata um cordeiro, mela de sangue, tinge de sangue e volta para o seu pai e diz que José encontraram a túnica e que certamente José foi atacado por algum animal feroz e morreu, trazendo assim uma enorme dor para o seu pai. José é levado preso, cativo como escravo, e dali José novamente é vendido quando chega no Egito. Ele é vendido a Potifar. Potifar ocupa uma posição no Egito e compra José como escravo. E depois José passa a ser mordomo na casa de Potifar. E logo depois José sofre uma injustiça. A mulher de Potifar o acusa de que ele queria atacá-la. E Potifar manda José para a prisão. E José fica na prisão esquecido. Até o ponto que o rei tem um sonho e lá está o padeiro, estou tentando resumir. E lá está o padeiro, o copeiro do rei. E aí José interpreta o sonho e pede àquele copeiro que ele lembre de José na prisão, porque José está ali injustamente. O copeiro vai e esquece José. E José fica na prisão. Até o momento, e o rei, o faraó, tem um sonho. E nesse momento, o copeiro lembra de José na prisão. E aí José vem e novamente José interpreta o sonho ao faraó. E José, tomado de tanta sabedoria de Deus, o faraó se encanta por José. E José passa agora a ser o governador, a segunda pessoa mais importante do Egito, depois de faraó. José coloca o anel no dedo de governador e a partir dali José vai agora governar aquela nação. E acontece que o sonho que José interpreta, que vai vir uma grande fome, uma grande escassez, eles armazenaram comida no Egito. E as outras nações estão por perto, estão todas na escassez. E elas precisam vir até o Egito para comprar alimento, mantimento. E aí a família de José, que está em Canaã, precisa vir comprar alimento no Egito. E o pai, Jacó, envia os seus filhos para comprar alimento. E quando seus filhos, os irmãos de José, chegam ao Egito, eles têm que ir até José para comprar os mantimentos, os alimentos. E eles não reconhecem José, mas José imediatamente os reconhece. E eles compram alimento a José e José fala que eles são espias, porque José já sabe que são eles. E José cria uma situação, e pergunta se eles são espias, se eles estão ali para poder saber da fraqueza do Egito. E aí eles falam que não, que eles não são espias, eles são pessoas do bem. Eles vão falar que o seu irmão mais novo ficou com o seu pai, que se chama Benjamim. É onde José queria realmente saber, porque Benjamim, ele era filho de Raquel, juntamente com José, era o seu irmão mais novo. E os outros filhos eram filhos de Lia, mas José e Benjamim eram filhos de Raquel. E Benjamim, o irmão de José, era uma criança quando José passou por toda essa situação. Fazia muitos anos que José não via seu irmão. E José criou uma situação para que eles fossem e trouxessem Benjamim. José, dotado de toda a sabedoria do Senhor, faz com que eles tragam Benjamim até José. E José prepara um banquete, eles nem imaginam que é José. E eles pensam que vão voltar novamente de Canaã para o Egito para comprar novamente. E o acordo que eles fizeram com José, deixando um irmão lá para poder trazer Benjamim. Eles não entendem, mas eles vão cumprir o que eles prometeram a José. E quando eles chegam, José prepara um banquete, eles vão almoçar com José. E ali José começa a perguntar sobre a família, se o pai está vivo. E quando eles relatam que o pai ainda está vivo, José não aguenta, ele chora, ele se retira para chorar. Depois ele volta novamente, participa da mesa. E aí José vai revelar quem ele é. José chora muito, com muita dor, e revela
aos seus irmãos: eu sou José. Então, aquele sonho que José teve, que os seus irmãos iriam se curvar, que o seu pai, a lua e as estrelas, vai se cumprir o sonho de José. E José ali revela, chora e fala para eles uma coisa que é super importante para a nossa reflexão. José os perdoa, apesar de toda a dor que ele está sentindo. Ele os perdoa. E sabe o que é que José diz para eles? Que eles não precisam ficar nervosos e nem preocupados, porque eles queriam se perdoar, eles começaram a chorar, eles estavam arrependidos. Mas José diz: não, vocês não precisam me pedir perdão, porque esse foi o plano do Senhor. Foi o próprio Deus, ele diz, foi Deus mesmo quem me mandou para cá, e não foi vocês, para que hoje vocês e todas as outras nações pudessem ter alimento, e vocês e suas descendências, seus filhos, tivessem alimento. O Senhor me colocou como governador do Egito. Eu sou o conselheiro do faraó. Então, esse foi o plano do Senhor, não foi o plano de vocês. E isso traz a nossa memória. Vamos parar e perceber que os planos de Deus, mesmo quando parece estar dando tudo errado, está certo, está dando certo. Mesmo que na sua visão esteja tudo errado, esteja perdendo, esteja tudo destruído, está dando tudo certo. Porque você imagina, Deus dá esse sonho a José, mas se Deus revelasse a José: José, tu vai ser o conselheiro de Faraó, tu vai ser o governador de Faraó. José não iria querer estar na prisão, José não iria querer ser escravo, porque nós somos assim. José foi tratado nessas etapas e ele foi aprovado pelo Senhor. Perceba que José começa sofrendo uma inveja, é lançado em uma cova, é vendido como escravo, é injustiçado por uma acusação de uma mulher no qual ele não fez, é lançado numa prisão. E um dia José está na prisão, mas do nada, porque esse é o tempo de Deus, José vira governador. Uma noite dormiu numa prisão. Quando a manhã chegou, José agora é um governador. Mas ele precisou passar por todas as estações da sua vida. Ele precisou passar. E para ele ser aprovado, ele foi bem testado. E a palavra de Deus, se você ler essa história, porque ela é longa, José, em todas essas estações da sua vida, ele foi fiel e ele permaneceu firme. José, sendo escravo, deu o melhor de si, foi o melhor escravo, se destacou. José na prisão foi o excelente prisioneiro, ele fazia tudo do melhor, ele se dedicava. Aonde foi colocado, aonde Deus colocou José, José deu o seu melhor, ele não reclamou. Ele foi injustiçado, ele não reclamou. E em todas as suas etapas, ele foi aprovado, porque em nenhum momento ele se queixou ou fez de má vontade. Ele fez tudo com maior coração, com maior boa vontade. Ele nem imaginava que ele iria sentar na cadeira do governador. Então, o que fica de lição para nós? A inveja dos seus irmãos levaram José a uma cadeira de governador. Não parou José. Ele prosseguiu e cumpriu os seus propósitos. Os propósitos do Senhor se cumpriram em sua vida. E agora, a inveja, todo o mal que seus irmãos lhe fizeram, eles receberam em troca o perdão e o grande perdão, porque José coloca eles para morarem ali no Egito e criarem os seus filhos, e eles vão ter tudo de bom, né? E nós tiramos uma lição, que o perdão é necessário. Se alguém precisa liberar o perdão, libere o perdão. Libere o perdão. Ele é libertador. E ele primeiro age em você, que precisa liberar o perdão, para você deixar outra pessoa livre. Ela precisa seguir. Foi o que José fez com seus irmãos.
Ele não pagou o mal com o mal. Ele perdoou, devolveu em bênção e ele permitiu que seus irmãos ficassem livres. E é necessário que a gente faça isso. Então vamos orar nessa manhã, gratos por essa palavra. Eu tentei resumir o máximo porque é uma história linda, mas é uma história grande. E é importante que medite depois nessa história. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais uma manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado. Obrigada, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito aqui em nosso meio. Obrigado pela tua palavra dispensada, por essa história, esse registro tão lindo que vem nos ensinar tantas coisas, Pai, que nós precisamos aprender com essa história. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos mesmo, Senhor, aprender a liberar um perdão, independente de qual seja a situação, Pai. Que essa história venha nos ensinar, que essa história venha tratar em nossos corações. Perdoe as nossas falhas, porque o Pai Nosso diz que o Senhor irá nos perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós possamos entender o que diz essa mensagem nessa oração, Pai. Nós só seremos perdoados quando nós perdoamos, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, pelo entendimento e a sabedoria que o Senhor dispensa para as nossas vidas. Nessa manhã, nós somos gratos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã estaremos aqui para mais um encontro lindo na presença do Senhor.